Fala galera do sétimo ano, estamos aqui mais uma vez, tá? A gente vai falar agora de um conteúdo aí referente ao segundo bimestre, tá? Chamado de Renascimento, o Renascimento Cultural. Eu já fiz alguns comentários com vocês aí nas nossas primeiras aulas aí no Google Meet, tá? A gente vai dar ênfase nesse conteúdo aí, que é um conteúdo importante, é um conteúdo de fácil aprendizagem, é um conteúdo gostoso de se falar dele, é um conteúdo bem tranquilo, que não vai ser nenhum bicho de sete cabeças para vocês, beleza? Renascimento, então, é o período aí da Idade Moderna, onde a gente começa a falar do Renascimento, tá? E eu trouxe aqui alguns slides para vocês aí, esses slides eu vou estar enviando para vocês aí no Google Class, para vocês acompanharem no decorrer das aulas, tá? Primeiramente, a gente tem que entender o que foi o Renascimento, tá? A palavra Renascimento significa renascer. Aquilo que já existia volta a existir, tá? Só que a gente tem que lembrar que a época anterior à Idade Moderna é a Idade Medieval. E eu disse para vocês, sempre frisei para vocês que a Idade Medieval, para o homem, ela meio que foi um período de atraso cultural, tá? Um atraso na política, um atraso na economia, um atraso na sociedade em geral. A Idade Média, então, vai ser conhecida por muitos como a Idade das Trevas, tá? E o que significa esse renascimento? Vai renascer o quê? Né? A gente tem que lembrar que a transição da Idade Média para a Moderna, o Renascimento, ele vai dar ênfase na Idade Moderna, do século XV ao século XVI, tá? E os valores que vão renascer são valores ligados a artes, política, economia, cultura, filosofia e ciência, tá? Só que são valores ligados lá da Idade Antiga, valores das civilizações da Idade Antiga. Um exemplo, Grécia, Roma, Egito, Mesopotâmia, tá? Então aqueles valores que haviam morrido com o surgimento da Idade Média, tá? Por que morrido? Por que morreram, na verdade? Porque a gente pega, assim, aquele conceito que na Idade Média a gente não tem mais comércio, a gente não tem mais a cidade, ou seja, tudo isso fica esquecido, a cultura, ela morre. Então, quando entra a Idade Moderna, esses conceitos de política, arte, filosofia e ciências são conceitos que voltam a ressurgir. O homem, né, resgata esse valor, né? Então, isso é importante a gente frisar. Então, a gente lembra da transição da Idade Média para a Moderna, frisando especialmente no início do século XV até o século XVI. Lembrando que o berço do Renascimento vai ser a Itália. Por que a Itália? A gente tem que lembrar que dentro da Itália, lá na Idade Média, a gente tem as novas rotas comerciais que surgem. Gênova, Veneza, Florença, tá? Então isso é importante, porque a partir desse momento, com o ressurgimento do comércio, os povos começam a entrar em contato com outras civilizações. Então o renascimento comercial, o renascimento urbano, a nova classe social chamada de burguesia, ela começa a surgir então, né, na Idade Média, no finalzinho da Idade Média, e dá ênfase, o grande ápice dessas transformações acontecem na Idade Moderna, tá? Então, para a gente definir o que seria o renascimento, tá? Transformações, um conjunto de transformações na área da política, da economia, da ciência, da filosofia, até mesmo da matemática, ou seja, transformações, aqueles valores gregos, romanos que existiam na Idade Antiga, voltam a ressurgir dentro da Idade Moderna. É importante a gente lembrar disso, tá? Então é um período marcado pela curiosidade do homem. Como assim curiosidade do homem? A gente tem que lembrar que na Idade Média, o homem era um ser que vivia dentro de uma caixinha e não saía, não em direção ao seu conhecimento, não em direção à sua luz, tá? E na Idade Moderna, o homem se autovaloriza. Ele começa a ler, ele começa a escrever, ele começa a buscar o sentido das coisas. Por que que o céu é azul? Tá? Por que que isso é assim, não pode ser diferente? Então, a curiosidade, né? O intuito. Então, isso dá para o homem um novo significado, um novo valor. É atribuído isso a ele. E dentro da Idade Moderna, a gente tem o surgimento de várias coisas que são importantes. A gente tem que frisar que é o desenvolvimento da imprensa, tá? Ou seja, a gente já começa a produzir livros em grande escala, tá? Onde vai ser acessível a toda a população. A população, então, através do livro, ela começa a ler, entender, interpretar, surgimento das escolas, das universidades. Então, o homem, ele não tem somente a fé, tá? Agora ele vai ter como base o uso da razão, para buscar o seu conhecimento, interpretar e conhecer as coisas, tá? Então, essas principais características do Renascimento, beleza? Continuando aí. Época de transformações. Transformações na área da economia. Tá? O comércio existiu na Idade Antiga? Sim. Chegou na Idade Média e desapareceu. A gente tinha o escambo, as relações comerciais baseadas na troca. Não tinha dinheiro, não tinha classe social denominada burguesia. Quando chega na Idade Moderna, a gente tem a volta da burguesia,
essa classe social à volta do comércio, as rotas comerciais que vão ser originárias ali a partir do mar Mediterrâneo. A gente tem o crescimento das cidades. As pessoas durante a Idade Média, que era aquela população rural, que vivia ali como se fosse nas grandes fazendas, que eram os feudos, elas saem dos feudos agora e passam a se residir dentro das cidades, beleza? Fortalecimento da burguesia. A burguesia vai ser uma classe essencial nesse processo, porque é através da burguesia que ela vai financiar todo esse processo. Artistas intelectuais, filósofos, escritores surgem a partir da burguesia. A burguesia vai ser responsável por financiar essas pessoas, tá? Para dar um impulso ao processo renascentista. Tá? Então a gente tem que lembrar, renascimento é um processo cultural? Sim, pois envolve a cultura. Que cultura? A cultura greco-romana, a cultura dos romanos e dos gregos lá da Idade Antiga. Tá? E a gente vai ter uma característica importantíssima, que é o chamado humanismo, que é o movimento intelectual do homem. A valorização do homem. A gente lembra que lá na Idade Média, a gente tinha uma filosofia chamada filosofia teocêntrica. Deus no centro de todas as coisas. Ou seja, o seu sucesso, o seu fracasso está relacionado a Deus. Beleza? Deus criou o homem. Então, logo, o homem tem que servir, fazer tudo voltado a Deus. Por isso que dentro da Idade Média, a igreja tem grande poder. Tá? Somente ela tinha o conhecimento da Bíblia e ela passava esse conhecimento concreto ou não às pessoas. E as pessoas não tinham um ar de crítica. A partir do momento que elas criticassem e fossem contra o que a igreja pregava, surgiu o processo do Tribunal da Inquisição. Julgava, condenava as heresias que aconteciam perante a igreja. Tá? E esse processo ele vai ser importante porque ele vai impulsionar o que chamamos de reforma protestante. A Bíblia ela começa a ser impressa em grande escala, as pessoas começam a interpretar, questionar a igreja, né, através do uso da razão. As pessoas não vão crer agora na igreja somente por causa da fé, elas começam a entender o que é a fé, através da razão explica a fé, e eu consigo convencer a pessoa, utilizando a minha razão, a crer na mesma fé que eu, beleza? Continuando aqui, por que a Itália ela é considerada o palco, ou seja, o berço, onde o Renascimento surgiu, tá? A riqueza das cidades italianas, como eu citei anteriormente. Gênova, Veneza, Florença, Milão, Roma, Grécia, Roma, tudo ali, pertinho um do outro ali. Grandes valores culturais deixados naqueles lugares ali que foram resgatados pelos artistas intelectuais e filósofos daquele período. Um exemplo, Grécia, o berço da filosofia. Sócrates, Platão, tá? Então são valores que vão ser resgatados e vão ser passados a todos dentro do período renascentista. Forte presença da cultura clássica, acabei de falar para vocês. E o mecenato. O mecenato é interessante que vão ser chamados mecenas. Quem são essa galera? Famílias ricas, que faziam parte da nobreza, que para buscar prestígio social, que faziam parte da burguesia, perdão, que para buscar prestígio social, elas começam a financiar, a apoiar e emprestar dinheiro aos intelectuais. Por que elas faziam isso? Porque elas queriam financiar esses intelectuais, esses artistas, filósofos, cientistas, matemáticos, para que elas conseguissem alcançar prestígio social e ter status de nobreza. Então os mecenas, nada mais nada menos, seriam que famílias ricas, poderosas, que financiavam os artistas e intelectuais renascentistas para se projetarem socialmente, alcançarem o status de nobreza, né? Se destacar dentro da sociedade renascentista. Beleza? Cultura renascentista. A favor de quem? Da burguesia, tá? Porque a burguesia ela vai ser responsável por divulgar as novas ideias, tá? Os valores, o estilo de vida, o que é ser burguês, né? Como que é viver. Tá? A gente vai falar disso aqui já para explicar para vocês o que é chamado de características do período renascentista, tá? Sem influência do mundo rural. Galera, eu disse para vocês anteriormente, a sociedade medieval, né? Ela vai ser considerada uma sociedade sem riqueza cultural. O homem, em retrocesso, ignorante, nas trevas. Então a sociedade medieval ela meio que não deixa vestígios ricos para a sociedade. Então esses vestígios da Idade Moderna serão buscados lá na Idade Antiga, beleza? Uma cultura laica, ou seja, a gente respeita a cultura de cada um. Não tem uma cultura predominante, uma cultura superior à outra, tá? Não centrada na igreja e nos valores religiosos. Agora seria uma cultura racional e científica. Eu disse para vocês, o teocentrismo ele é deixado de lado. Agora a gente começa a falar do valor antropocentrismo, ou seja, que é a valorização do homem. O homem ele vai ser colocado no centro de todas as coisas, no centro do universo. Ou seja, as ações boas ou ruins feitas pelo homem, os resultados serão alcançados por ele, tá?
Ou seja, a gente vai ter o que chamamos de livre-arbítrio, né? Você pode ser mau, você pode ser bom, você pode fazer coisas boas e assim por diante. Então a gente vai chamar isso de livre-arbítrio, ou seja, o valor racional, a cultura científica. O homem considerado existente, racional, utiliza-se da razão para buscar verdades, beleza? Principalmente verdades religiosas dentro da Bíblia, sempre baseada na razão. Por isso que eu falo para vocês, o conhecimento é a fonte de todas as coisas, a fonte de todas as verdades. Tudo a gente consegue através da pesquisa, através das nossas curiosidades, porque nós somos capazes, temos valores, fomos atribuídos a valores, né? Nós somos seres racionais, beleza? Seguindo então, características, né? As características são importantíssimas nesse período. Quando cai na prova de vocês lá, professor, quais as características do renascimento, tá? Primeira característica importante que eu fiz para vocês, racionalismo. Tá? O que é racionalismo? O homem ser racional, possuir o ato de pensar, né? Questionar. Olha o que ele fala, tudo teria uma explicação lógica, não somente baseada na fé. Então, ou seja, por que eu sei que a Coca-Cola é bom? Porque eu utilizei da minha razão, ou seja, do meu ato de conhecimento, do processo de experimentação, provei a Coca-Cola e consegui aprovar, é algo legal, eu gostei, beleza? Por que eu sei que sushi, no meu caso, que eu não gosto de sushi? Eu já experimentei o sushi. Então, eu consegui utilizar do racionalismo, né, uma explicação lógica, beleza? E não só pela teoria. Como é que eu vou saber que algo não é bom se eu nunca experimentei? Ah, porque me disseram, tá? Então, é justamente isso. Eu vou utilizar a razão para explicar a minha fé. Por que eu acredito em algo ou não. Lá na Idade Média, as pessoas tinham somente fé. Ah, Deus é bom. Beleza. Tá, mas quem te disse Deus é bom? Ah, tá na Bíblia. Ah, mas eu nunca li a Bíblia. Agora você tem a oportunidade de ler a Bíblia e alcançar essa ideia de que Deus é bom, Deus é o Criador do céu e da terra, do universo, do homem, tá? Então seria essa teoria. A teoria racionalista, o homem é racional, tem a capacidade de pensar. Beleza? O antropocentrismo, eu falei para vocês, o homem, então ele vai ser colocado no centro de todas as coisas. Homem, tá? Centrismo, centro, tá? Valorizando o talento e a capacidade do homem, ou seja, o homem é capaz de produzir? Com certeza, ele é talentoso, ele é individualista, tá? Criatividade e inteligência, ou seja, o homem tem um potencial muito grande de fazer o que ele quiser, independente da sua vida ou não. A gente pega na história, por exemplo, Napoleão Bonaparte, Hitler, né, foram pessoas ali que fizeram tudo o que fizeram, individualista, se inspirando na sua capacidade de inteligência, sendo atos ruins ou não, tá? Só foram exemplos, beleza? E a inspiração da cultura clássica, eu falei para vocês que eles vão se inspirar nos valores gregos e romanos. Grécia, o que é a Grécia desse, cara? O berço da filosofia. Sócrates, Platão, Aristóteles, Eurípides, ou seja, o berço da filosofia. Por isso eles vão se inspirar sempre na Idade Antiga. Continuando com as características. Individualismo. Exaltava-se o espírito de competição. Ou seja, quem é melhor do que quem? Né? Como é que eu faço para me chegar em uma fase maior? Um exemplo, eu dei o exemplo que os alunos costumam utilizar. Você vai passar, faz vestibular, quer passar por um curso na UNB, na Universidade Federal. Beleza, isso depende de quem? De você mesmo. Tá? Você não depende do seu amigo, você não depende de ninguém, depende unicamente de você. Isso é chamado de individualismo. E quando você alcança o êxito, duvido que quando você chegar lá, alcançar a sua vaga, você vai dar a sua vaga para alguém. Você não dá. Isso chama o quê? Individualismo, competição. Esse espírito de otimismo que o homem vai possuir. O homem é competidor, o homem gosta de competir, o homem gosta de ser melhor, de provar os seus valores, beleza? Então, valorizando a sua competência e a capacidade individual. O otimista, pois acreditava na sua honestidade e no poder da sua realização. Ou seja, o bom eu sou capaz de fazer? Com certeza. Tá? O mal eu sou capaz de fazer? Também. Mas eu preciso saber o que é certo, o que é errado e fazer o que seja melhor para mim, tá? Pensando sempre em mim, beleza? O naturalismo, interessante. Tá? A integração do homem à natureza. Ele vai deixar de lado o que é ideia, o que é fantasia, e vai começar a trabalhar com o real. A natureza é algo real, criado por Deus, tá? Mas o homem se inspira na natureza para tentar fabricar algo real, beleza? E ele deixa de lado o que é sobrenatural, aquelas coisas abstratas, sonhos. Então ele passa a se inspirar sempre na realidade, na natureza, porque o homem vê a natureza como algo totalmente perfeito, tá? O hedonismo, a busca dos prazeres materiais, tá? A ser uma coisa bem constante. A nossa sociedade, ela vive isso, a nossa sociedade contemporânea, ela vive isso. O homem, ele quer o prazer, seja
necessário ou não necessário. O que são os prazeres necessários para a vida do homem? Comer, dormir e vestir-se. São os prazeres necessários para o homem. Tem os prazeres não necessários. O que seriam? O que o homem busca? Ser rico. Ah, eu vou ser feliz na minha vida só se eu for muito rico. Não. São prazeres? Sim, porém não necessários. Vou ser feliz na minha vida somente se eu me alimentar com um banquete gigantesco todos os dias. São prazeres? Sim, porém não necessários. Tá? Então essa é a fama. A fama também é um prazer não necessário. A nossa sociedade, ela busca isso. Prazeres necessários é o que a gente tem. Mas a sociedade, ela busca prazeres não necessários. E esses prazeres não necessários geram angústia, dor e sofrimento. Tá? Muitos filósofos pregam isso. Justamente a escola do ceticismo prega essa ideia, a busca pela verdade, tá? E por último ali, a última característica, o realismo, tá? Os artistas buscavam expressar a realidade com precisão. Vou dar exemplo para você disso lá na frente, tá? Como assim? Através das suas obras, das suas pinturas, dos seus projetos arquitetônicos. Então eles começam a se inspirar-se nas obras da antiguidade, mas eles começam a fazer algo mais realista, próximo da realidade. Dei um exemplo mais cedo, nas aulas que tivemos, as pinturas mesmo, relacionadas à arte, durante a Idade Média, eram pinturas propriamente para a igreja. Nas igrejas, no teto das igrejas, nos vidros das igrejas, nos pilastros das igrejas. Aqui na Idade Moderna não, as pinturas vão ser algo lucrativo, eles vão inspirar, pintar, visando a realidade, vendo algo concreto, algo não imaginário, algo agora que eles saibam que é real, e aí começam a vender e lucrar com isso aí. Por isso que a burguesia começa a financiar. A gente vai citar o nome de vários e vários artistas, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, tá? Erasmo, a gente cita vários. Tá? Valores humanistas. Importante que você frise isso aqui, eu vou estar mandando esse slide para você depois, tá? O que seria a natureza? O valor do homem. A natureza vai ser referência. Por quê? Porque a natureza é perfeita e logo o homem é perfeito. Porque ambos foram criados por Deus. Beleza? A visão humanista. Utilizar a sua força criadora e seu potencial, tá? Produtivo, valorização do conhecimento do homem. A visão humanista. O homem precisa se valorizar como indivíduo. Porque ele é o Senhor perfeito, ele foi um ser criado por Deus, igual a sua imagem e semelhança. Logicamente, tudo que foi criado por Deus é algo perfeito. Beleza? Humanismo propôs que o homem não se limitava apenas aos seus estudos de divindade. Teocentrismo, é aquela ideia que eu falei para vocês. Lá na Idade Média, a gente prega o teocentrismo, que é a valorização de Deus no centro de todas as coisas. Aqui na Idade Moderna, a gente fala do antropocentrismo, a capacidade humana de pensar, de buscar o seu conhecimento. O homem agora vai ser colocado como um centro do universo. Não estou dizendo em momento algum que Deus deixa de existir, tá? Só que Deus vai ser para o homem da Idade Moderna algo secundário. Beleza? Ele se autovaloriza. Tranquilo? Para a gente finalizar essa parte, a compreensão da criação através da razão, que eu falei para vocês. O homem utiliza da razão para buscar um conhecimento, tá? A partir do processo de experiência. Como que ele busca conhecimento? Experiência, sentidos, tá? Experiência sensível, a experiência a partir dos sentidos, tá? É importante a gente lembrar disso também. Trouxe para vocês a diferença, tirei de uma apostila de um livro que eu tenho, escaneei, coloquei no slide, tá? Se não dá para ver muito bem aqui, depois vocês estão vendo o slide lá. Coloquei para vocês a visão do mundo medieval, que é o teocentrismo, tá? E a visão do mundo renascentista, o antropocentrismo, ou seja, Deus no centro de todas as coisas, o homem no centro de todas as coisas. É o que o teocentrismo pregava. A verdade está na Bíblia, na tradição e na autoridade da igreja. Ou seja, quem passava essa verdade da Bíblia para o homem era a própria igreja. Ou seja, ela poderia omitir? Com certeza, porque o homem não tinha capacidade de interpretação da Bíblia, tá? O segundo ponto, a vida material é pouco importante. O que é importante é a vida ligada a Deus. Ou seja, o homem é deixado de lado e todas as coisas que ele fez dentro da Idade Média eram coisas voltadas a Deus, voltadas à igreja. Por isso que a igreja lucrava muito durante a Idade Média, tá? Terceiro ponto, o conformismo. Todas as mudanças são contrárias à vontade de Deus. Ou seja, você tem que se conformar. Nasceu pobre? Seja pobre. Nasceu rico? Vai ser rico. Ou seja, o cara pobre vai morrer pobre, o cara rico vai morrer rico. Ou seja, hoje não, no antropocentrismo, o cara é pobre, ele tem a possibilidade de lutar, o livre-arbítrio de correr atrás da vida dele para se tornar uma pessoa rica, de alto status, alta classe social. É muito comum no que a gente vive na sociedade hoje, tá? A natureza é uma fonte de pecado e deve-se ficar afastada das suas tentações, ou seja, se isolar do mundo.
tá? O pecado leva o homem à perdição. Então o teocentrismo pregava isso, beleza? No antropocentrismo, vai esquecer do que é o pecado? Não, nós sabemos o que é pecado. A partir do momento que nós reconhecemos o que é pecado e tentamos evitar o pecado, nós já somos reconhecedores de tudo isso, tá? É reconhecido por Deus, é algo bíblico, beleza? O asceticismo, a vida simples e afastada dos prazeres e desejos, é o que eu falei para vocês, os prazeres não necessários. Antropocentrismo fala o seguinte: a verdade é obtida pela experiência, pela observação e pela razão. Ou seja, aquela história da Coca-Cola que eu falei, eu sei que a Coca-Cola é bom porque eu já provei, experiência. Né? Vocês vão conhecer muitas coisas na vida de vocês através do processo de experiência, utilizando a razão. A vida terrena e material também é importante, deve-se explicar a realidade terrestre pelo que acontece aqui na Terra. Ou seja, tudo que acontece aqui na Terra é culpa de quem? Do homem. O homem é responsável, ele redige a sociedade em que ele vive. Tá? Um exemplo, culpa da Primeira Guerra Mundial, o homem. Culpa da Segunda, o homem. Se tiver uma terceira, culpa de quem? Do homem, pois o homem é responsável pelos seus próprios atos. Tá? O homem pode e deve progredir tanto no material quanto culturalmente. Ou seja, ele tem um livre-arbítrio para isso. Beleza? Então essa é a diferença de teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas, e o antropocentrismo. Tranquilo? Duas teorias importantíssimas, peguei aqui só para a gente frisar, tá? Não, são teorias que não caem muito em prova, mas eu trouxe para vocês frisarem, que é a teoria geocêntrica e o heliocentrismo. Uma teoria fundada por Nicopérnico e outra por Galileu Galilei, que é a teoria dos astros. Uma fala, o geocentrismo, significa terra, tá? A Terra é o centro de todas as coisas. Ela é parada e os astros rodam ao redor da Terra. É um cientista que pregou isso aqui, tá? E ambos os dois, tanto Nicopérnico quanto Galileu Galilei, foram perseguidos pela igreja, porque iam contra a teoria teocêntrica da igreja, tá? E o heliocentrismo, que o Sol é o centro e tudo gira ao redor do Sol. Hélio significa Sol, então o Sol no centro de todas as coisas, beleza? São duas teorias importantes. Produções culturais renascentistas, para a gente finalizar, tá finalizando, tá? A arte renascentista demonstra um desenvolvimento técnico e científico, ou seja, a gente vai trabalhar agora com realismo, tá? Com algo natural. Vocês vão trabalhar isso com muito que a professora de artes. Ela vai trabalhar com vocês alguns pintores renascentistas, é importante trabalhar essas questões. Vocês vão perceber que eu estou falando do algo tridimensional, o realismo, aquela utilização da tinta a óleo, as pinceladas mais na frente, né? Algo mais perto do real. Trouxe algumas obras, vou comentar sobre algumas, tá? Primeiramente, artes plásticas. A pintura com valores simbólicos apresentam os aspectos valorizados pelos humanistas, ou seja, a criatividade do homem. O homem vai ser criativo, ele vai pintar o que ele acha bonito, o que ele acha real, tá? Então isso é importante. Ele não vai pintar somente o que a igreja manda ele pintar, lá na Idade Média. Agora ele está na Idade Moderna, ele pinta o que ele quiser, tá? Os valores são atribuídos a ele. Segundo ponto, os principais artistas. Leonardo da Vinci, que além de pintor, cara, ele foi um ótimo cientista, matemático, filósofo, tá? Então Michelangelo, Rafael Sanzio e Sandro Botticelli, né? Então a gente tem alguns artistas aí da época do Renascimento, beleza? A literatura, grandes obras como referência aí para a humanidade, como exemplo, Erasmo de Roterdã, importantíssimo escritor da Idade Moderna, tá? E dentro da literatura, a gente vai ter a fundação da imprensa de Gutenberg, ou seja, imprensa feita de metal, tipo uma impressora, tá? Onde os livros agora vão começar a ser impressos em grande escala, principalmente a Bíblia, e as pessoas vão fazer leitura, vão aprender a ler, vão aprender a escrever e vão ter a razão para fazer críticas à sociedade. Por isso que na sociedade contemporânea, que a gente vai estudar ainda, é uma sociedade cheia de revoluções, cheia de ideias, de conspirações, sempre contra os poderes do rei, beleza? O poder da burguesia. Então a gente começa a falar disso aí. Terceiro ponto, a ciência. A ciência é a observação da natureza e a descrição do fenômeno natural, uma criação de uma hipótese, tá? Ou seja, eu começo a trabalhar um exemplo. Galileu Galilei, que eu falei para vocês, Nicolau Copérnico, trabalham com ciência, hipótese, e a igreja era contra isso, por isso que na Idade Média eles foram perseguidos e mortos, beleza? Trouxe algumas pinturas. Michelangelo, tá? A gente consegue perceber nessa pintura a realidade, algo realista, tá bom? Algo bem próximo do real, algo que ele imaginava que era. A gente tem aqui, ó, ele era pintor, escultor e arquiteto. Tá? Na escultura ele usou a deformação da realidade, da Capela Sistina, tá? A criação de Adão. A gente consegue aproximar isso do real, os detalhes, os traços usados aí pelos pintores renascentistas, tá?
Mona Lisa, uma das pinturas mais famosas do mundo, que muita gente conhece, né? Quem foi Mona Lisa? Não se sabe até hoje, se era rica, se era pobre. Ela foi uma das pinturas mais importantes aí de Leonardo da Vinci, tá? Além de pintor, ele era músico, escultor, arquiteto, matemático, inventor, né? Se dedicou a várias outras coisas. Sobre Mona Lisa, ela não era uma pintura feita em uma parede, ela foi uma pintura feita em quadro. O que a gente consegue analisar com isso? Que ele poderia ter feito essa pintura sob encomenda para uma pessoa, e a pessoa que mandou comprar talvez poderia ser de Conde Mona Lisa, então ela talvez poderia ser uma pessoa da burguesia, da classe do status da nobreza, tá? A gente consegue perceber que os artistas sobreviviam das suas pinturas. Um quadro, o que você faz com um quadro? Para colocar na parede, mas você faz sob encomenda para outra pessoa, tá? Então essa é uma das características da gente nesse período também. Eu trouxe para vocês verem a pintura com detalhes, depois vocês podem analisar no livro de vocês, tem várias imagens sobre Mona Lisa, tá? Rafael Sanzio, cara, uma das pinturas que eu mais sou fã. Por quê? Porque aborda a filosofia, a escola de Atenas. Tem vários enigmas aqui dentro dessa imagem. Que dentro dessa imagem que a gente tem aqui no centro dela, a gente tem Platão e a gente tem aqui Aristóteles. Platão está apontando o dedo para cima, fazendo ideia, a filosofia do mundo das ideias, tá? E Aristóteles está apontando para o real, para a terra, para o terreno, a ideia das coisas materialistas, tá? E dizem que vários personagens aqui dentro dessa pintura conhecidos, Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci e assim por diante, tá? Ele mesmo se pintou dentro da imagem, beleza? Para gente finalizar então, a imprensa de Gutenberg que eu falei para vocês, alemão, tá? Cria a imprensa, vai ser importantíssimo, um dos efeitos mais importantes do Renascimento, a criação da imprensa, a impressão dos livros, tá? E a importância do Renascimento para a gente finalizar. O homem era capaz, então, de explicar racionalmente os acontecimentos, porque ele utiliza a razão, o ato de pensar, beleza? Houve mudanças de ideias que até então eram dadas como imutáveis. O que são imutáveis? Coisas que não mudam, tá? Então, ou seja, a sociedade ela se transformou graças ao homem. Antes do Renascimento, essas ideias eram dadas como imutáveis porque eram consideradas coisas que não mudam. Tá? Mas a gente consegue perceber que o homem é o agente principal dessa transformação. Todos esses valores são atribuídos ao homem. Beleza? Então você lembra, valor antropocentrista, humanista, racionalista, individualista, são valores do Renascimento. Beleza? Então galera, a gente finaliza por aqui. Valeu, tá? Obrigadão aí pela atenção de vocês. Na próxima a gente vai comentando cada um desses detalhes aí. E vou estar mandando atividade para vocês também no Classroom, beleza? Valeu, tamo junto, até mais.